A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá. E eu sou Maiara Bastianello, começando agora um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, através da sua coordenação de cultura. Nosso estúdio de gravação está montado aqui no Teatro do Céu. Estamos sobre o palco falando para quem quiser ouvir, assim como você aí do outro lado. Esse Conversas Artísticas, que, como você sabe, é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo convidados especiais a cada edição. O assunto que vai entrar agora no nosso papo é um assunto interessantíssimo, porque muita gente nem sabe direito o que é, para onde vai, para que serve, como funciona o mundo da escultura. E escultura também está muito próximo do mundo do artesanato, ou seja, de habilidades manuais de artes aplicadas a diferentes materiais e superfícies. Quem vai falar conosco sobre isso é Rogério Ratão. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado mesmo por estar aqui. É muito bacana a gente poder contar para as pessoas que não nos veem nesse momento que o Rogério tem uma deficiência visual e trabalha como escultor e dá aulas, também de escultura e tem uma história como artista, ainda que as pessoas pensem, puxa, mas se há uma deficiência visual, como é que ele pode trabalhar com algo que é visual, é estético, é plástico, né? Conta um pouquinho pra gente, Rogério. Então, eu sou cego e perdi completamente a visão quando eu tinha 18 anos, estava ali no último ano do ensino médio, adoraria fazer arquitetura e não deu para fazer, eu tive que terminar ali o ensino médio aos trancos e barrancos, cuidar da minha reabilitação, ao invés de ir direto para a faculdade. Então, e aí nesse período, eu gostava de arte, sempre gostei, e aí eu com meu irmão mais velho começamos a procurar alguma coisa por analogia, pensando no tato, em arte. Aí lembramos de modelagem, de argila, e aí achamos o ateliê do meu primeiro professor, que foi o artista plástico Ángel San Martín, um artista plástico chileno que já faleceu e que topou de me dar aulas no ateliê dele, e eu estudei com ele durante 4 anos, E aí começou. Daí, paralelamente, eu fui fazendo cursos de História da Arte, depois estudei em vários ateliês de cerâmica para aprender a técnica do torno, para fazer peças utilitárias. Peças utilitárias são aqueles objetos que a gente de fato utiliza no nosso dia a dia? Seria isso? Isso, seria tigelas, vasos, pratos, canecas, xícaras, Mas é aquilo, artista, eu de repente quando me vi, descobri o trabalho com o torno, primeiro fiquei maravilhado de eu poder, cego, fazer uma coisa absolutamente redonda, que você trabalha com a força centrípeta, Então, de fato, consegue. E aí, dentro das minhas séries de esculturas, algumas vezes eu criei volumes no torno que serviram de suporte para eu fazer algumas interferências e criar uma série de peças ali a partir de volumes que eu criei no torno, Você então, combinou técnicas. Exatamente, E porque, claro, logo que eu comecei era aquela coisa de fato, você, a partir de um bloco de argila, você modelar, e ou bem você oca, para depois poder ir para queima, porque você não manda uma peça para o forno se ela não tiver oca, porque você tenta diminuir o risco dela estourar no forno, evitando bolhas de ar, ou você manda para fundição. Que aí vai transformar em metal bronze, fundido. Exato. Bronze, alumínio, ou às vezes resina. Mas é um trabalho de fato da fundição. Então eles vão fazer um molde da peça que você modela, e a partir desse molde tira-se, por exemplo, no caso do bronze ou do alumínio, usa-se a técnica da cera perdida. Então, uma vez do molde pronto, um molde feito de gesso e silicone, por exemplo, se tiver muito detalhe na sua peça, e aí tiram uma cópia de cera da sua peça. Quer dizer, faz uma cera quente, derreter, esfriar, e ela vai ganhar o volume da sua criação. Isso. Só que aí a peça de cera depois vai ficar oca,
vai ter mais material refratário lá dentro, tá? Porque essa peça de cera, quer dizer, oca, essa camada estreita de cera, é que vai ser ocupada, vai ser substituída pelo bronze quente. Né? Quando ela estiver dentro de uma massa... O bronze empurra a cera para fora, derretendo. Ele entra escaldante, né? Ele entra quente e a cera derrete e escorre por outro lado, né? E aí fica dentro do... Você tem lá... Você não usa mais o molde agora, né? Você está usando uma massa refratária em volta daquela peça de gesso, daquela peça de cera, perdão, e você põe gesso dentro dela. Então aquela camada entre a massa refratária e o gesso, tá lá a cera fininha, e aí esse espaço que o bronze vai ocupar. Porque a escultura vai ficar oca. Mas, Rogério, desculpa te interromper, só para trazer aqui para a nossa própria compreensão. Claro. Quando você fala uma massa refratária, é refratária no mesmo sentido de alguém que vai comprar uma travessa para cozinhar e o vidro não vai quebrar, ele pode pegar a temperatura alta e tudo? Exatamente. Essa massa refratária que eles combinam, por exemplo, o gesso com fibra de vidro e outros materiais. Aí cada fundição, né, tem a sua técnica para cobrir, assim como uma espécie de uma manta, né, uma massa, meio uma manta, a tua peça de cera, né? Mas porque a peça em bronze, quer dizer, mesmo oca já é pesada e cara, né? Porque o processo é caro, o material é caro, então de fato você faz a peça oca. Agora, no começo, então, eu fiz algumas esculturas que começaram a ter quando começaram a ter alguma qualidade, aí foi mandando para fundição, né? Agora, isso é uma das técnicas de modelagem em argila, que inclusive eu ensino num curso. Ou você modela a partir de um bloco e depois você vai ocar para queimar, ou não precisa ocar se você vai mandar para fundição, ou você trabalha com placas de argila, você abre placas de argila e você trabalha, por exemplo, dando suporte com, sei lá, papel amassado, jornal amassado e vai modelando a peça e construindo, ou uma técnica assim muito antiga, né, que é usando rolinhos de argila, que você vai empilhando esses rolinhos, vai sumindo ali, modelando isso, desaparecendo com as emendas e vai criando a tua peça. É muito interessante que as pessoas acreditam que, não, escultura é uma coisa que não tem a ver comigo. Olha, se você for perguntar quantas pessoas visitaram o MUBI, pouquíssimas pessoas, né, já visitaram o Museu da Escultura. E a gente conheceu o Rogério através de um trabalho dele no MAM, no Museu de Arte Moderna. Isso. Exato. Então, né, e no fim, você acabou de falar ali que você já fez peças como, por exemplo, xícaras, quer dizer, o artesanato, a escultura, que não deixa de ser um artesanato, né, é uma coisa muito presente na vida da gente. E para você, antes de você trabalhar com isso, era presente de alguma forma? Você já admirava, né? Antes de você conhecer mesmo o trabalho com a escultura? Eu sempre gostei de arte, mas eu confesso que o meu contato, a minha paixão maior pelo tridimensional vinha pela arquitetura, que não deixa de ser escultura em grande escala, né? Então, de fato, porque eu vim de uma família muito humilde, de gente do interior, eu nasci em São Paulo, mas meus pais eram muito simples, então eu comecei a frequentar museus com a escola, porque meus pais mesmo não tinham hábito de ir a museus. E aí eu adorei, eu me lembro de ver pela primeira vez que eu ainda, né, enxergava o quadro Operários da Tarsila do Amaral, fiquei encantado com aquilo, escultura do Brecheret, né? Então, fui gostando, mas eu pensava talvez em arquitetura, não ligava, né? Daí quando as opções vão diminuindo aí por conta da perda da visão, né? E aí eu fui experimentar a escultura e me apaixonei, né? E de fato foi aí que eu consegui desenvolver minhas peças e aí de repente lá na frente ser convidado para dar aula. Minha formação sempre foi extra academia, né? Fora da academia, né? Eu fui fazer faculdade muito tempo depois. Pasmem, assim, eu fui fazer hotelaria com ênfase em alimentos e bebidas, porque eu tive um café. E aí, quando eu gostei do café, a gente veio, eu e um sócio vendemos, mas eu pensei, puxa, a hotelaria virou bacharelado, aí eu podia fazer e abrir uma pousada, um bed and breakfast, e aí ter o meu ateliê, já que eu já fazia escultura, já fazia cerâmica, né? E aí eu vou formalizar aí a coisa, tô sem curso superior.
Aí que eu fiz, mas imagina, depois encontrei um lugar para fazer meu próprio ateliê e fiquei só no ateliê. Mas, enfim, a minha formação não é de professor, né? Eu não fiz licenciatura em artes e tal. Mas quando eu fui convidado pelo MAM, porque eu comecei a fazer aulas no MAM de desenho cego, que era um curso onde a gente trabalhava basicamente com o tato em matrizes de madeira ou isopor. Ou seja, estilogravura ou isogravura, vamos dizer assim, entre aspas, que depois você fazia altos e baixos relevos e entintava e imprimia, né, nas folhas as imagens. Lá eles conheceram meu trabalho e no ano seguinte falaram, olha, a gente quer voltar com um curso de escultura aqui e a Leia, que foi sua professora, gostaria de ser uma das professoras do curso, mas ela toparia se fosse com você. E aí eu, me atirei na coisa. Sempre me apoiando nos mais experientes que já estavam dando aula lá de outros cursos. Isso já tem 12 anos, né? Vai fazer... foi 2011, né? E a gente, uma vez por mês, tem também reuniões com a Fátima Freire, que é pedagoga, e a gente troca figurinhas. Quer dizer, eu fui me apoiando nas experiências deles, lendo e ganhando experiência, aprendendo com os próprios alunos, e estou lá, então, desde então. Rogério, nessa situação de ser um professor de artes, né? As pessoas que se matriculam ou que se candidatam aos cursos, elas se surpreendem quando elas descobrem que você perdeu a visão? Bastante. Muitas vezes não sabem, né? E de repente descobrem. Algumas ficam de cara assim espantadas, assim maravilhadas, outras você percebe que ficam um pouco desconfiadas. E aí você vai ganhando a confiança dela à medida que o curso vai se desenvolvendo, né? Ou seja, pelo que você está relatando, você não está sentindo um preconceito por conta da deficiência adquirida que você teve ao perder a visão. Talvez se tiver velado, né? A pessoa não diz logo de cara, mas você percebe às vezes que a pessoa... Porque eu tenho que trazer referências, né? E como, né? Trazer assim, bom, eu tô aí há 30 anos meio frequentando museus e quando tem oportunidade, tocando nas obras, ouvindo audiodescrições. Uma pergunta, existem museus que permitem, né? Você fazer não é muito tátil, fácil, né? mas tem. Andaram criando até algumas galerias táteis que ficam permanentes, outros têm um programa que eventualmente você pode marcar e ir lá tocar. Outros têm visitas só em determinadas datas do ano e você se inscreve num daqueles grupos para fazer a visita, monitorar e poder tocar, enfim. Mas eu tenho aí alguma experiência nisso, então vou trazendo as referências, né? E aí eu vou ganhando a confiança da pessoa. Né? Essa é uma pergunta muito mais no sentido da gente estimular a inclusão, né, e a diversidade do que gerar qualquer constrangimento numa situação. Né? Quando a gente fala de arte, às vezes as pessoas ficam sempre muito preocupadas em o que fazer de diferente, né? O que fazer que os outros ainda não fizeram. Bom, a primeira coisa é você olhar muito mais para si do que para os outros. Né? Porque você sempre vai precisar de referências, para criar arte, você precisa fruir a arte, você precisa vivenciar a arte. Então, claro que você tem artistas que influenciam o seu trabalho porque você gosta demais, aquilo te toca. Mas, dentro de tudo aquilo que você já vivenciou, que você viveu, aquilo que te atravessou, você olha para dentro de si e você cria aquilo que você, que você sente, que é autêntico, que é seu, né? E aí, no caso da falta da visão, aí a gente também, eu tenho um componente a mais aí, que é eu partir de um outro lugar. Porque eu estou partindo de uma percepção, de uma fruição de arte que não é a visual. Tem referência visual, porque eu já enxerguei, eu imagino mais ou menos como aquilo mas é muito a partir da percepção tátil. Então, o que me é agradável, que eu posso imaginar que seria agradável aos olhos, também tem de ser agradável ao tato. Então, eu acabo trazendo isso, tentando passar isso para os alunos também, né? Então, que é uma outra visão. Então, de vez em quando eu falo assim, fecha os olhos, né? Como é que você sente a tua peça? Né? Perceber o objeto, né? E às vezes é ali a peça,
você está com a sua mão numa face que está contra você, do outro lado da peça, e você está sentindo, e você de repente que percebe que ali poderia ter, sabe, uma curva, se criar um volume, ou pelo contrário, ali deveria ter um vão, né? E essa percepção de princípio, logo de cara não seria visual, seria primeiro tátil, né? Então, se as pessoas começarem a experimentar isso, e aí acaba fazendo um trabalho que não é aquilo que você está olhando para os outros e vendo, eu quero fazer igual. Né? Isso é legal. E, Rogério, da tua experiência, vamos falar primeiro dessa parte de ensinar, né? Você deve encontrar pessoas que vão ser alunos porque vem na expressão artística uma forma de sair do seu dia a dia, como um hobby ou como algo complementar a uma atividade que não é necessariamente do ramo da cultura, e eventualmente pessoas que estão pensando em ganhar conhecimento, adquirir técnica para seguir uma carreira como escultor, ou até para incorporar elementos da escultura em outras manifestações, sim, como montagens e instalações e tudo mais. Qual que é a diferença que você vê nesses dois perfis de público? E porque tem gente nos ouvindo que talvez esteja pensando, escultura, né? Eu era criança, eu fazia cinzeiro de argila na escola. Massinha de modelar. E aí agora estou ouvindo falar no rádio, estou ouvindo falar sobre escultura, isso estava fora do meu radar. Bom, hoje em dia não é a minha praia, até porque mexe com softwares, né? E aí está mexendo muito com imagem, mas hoje em dia o pessoal que trabalha com animação trabalha, né, usa muito a escultura, né, animação e videogame, né? Exatamente. Então, a partir de figuras modeladas, né, tridimensional, né, eles, a partir dessas figuras é que são escaneadas e aí inseridas ali dentro, né, da tela e aí começam a ser modificadas e mexidas ali, mas são criadas na mão, com a massinha. Né? Então, para os estudantes que são jogadores de videogame ou para as pessoas que gostam do desenho animado, da animação, da computação gráfica, tem uma base de escultura, de um modelo físico feito por escultoras, escultores, que aí sim vai ser incorporado ou pelo vídeo ou pela animação computacional para dar sequência num trabalho, mas começa numa criação tridimensional. Sim. Quer dizer, você aprender ali a modelagem e também é uma outra percepção, né? Uma coisa que é super difícil, você trabalhar, por exemplo, quem vai mexer com desenho, trabalhar a perspectiva, né? E quando você está falando de animação, né? E que hoje em dia essas animações são tão realistas, né? Você ter a experiência da figura em si, né, tridimensional, que depois você também conversa com o desenho dela, não é? Com a imagem dela em perspectiva numa tela, no plano bidimensional. Quer dizer, você ter também a experiência tridimensional enriquece e facilita muito para você trabalhar aquilo no software, imagino eu. Né? E no caso, bom, essa é uma oportunidade de carreira, né, que você está mencionando aqui, né, uma das possíveis. E o perfil das pessoas que busca o aprendizado da escultura como um hobby, um lazer, um conhecimento extra que não é prático para a vida profissional. Eu acho que tem muito, principalmente no meu caso, que trabalho com argila, né? O contato com a terra, né? O contato com o trabalho manual em si, não é? E o fazer com liberdade, né? Apesar de que às vezes as pessoas chegam muito duras, muito querendo copiar e a gente sempre trabalha lá no MAN como um ateliê livre, né? Autoral. A gente nunca chega assim e fala assim, agora todo mundo vai modelar a cabeça, não tem nada disso, né? A pessoa vai para modelar o que ela quer. Se vai ser abstrato, se vai ser... Acaba sendo assim, a gente tem, sei lá, 18 alunos, acabam sendo 18 aulas particulares, porque cada um é um, né? Porque, de fato, alguém pode estar lá fazendo um busto e o outro está pirando numa e um busto, abstrata. Na linguagem da escultura, né, artisticamente falando, um busto não é o seio da pessoa. Exatamente. O busto é a representação, né, da cabeça. De repente, cabeça e até um recorte logo abaixo, mais ou menos na altura dos seios, incluindo os ombros, né, que seria um retrato, né? Ou só o torso, né? Quando você tem só a parte realmente do tronco, você recorta ali um pouco acima dos joelhos, tira também parte dos braços, os antebraços, né? Você trabalha a cabeça e trabalha só o torso. Então,
quando são essas pessoas, aí elas estão de fato tentando. Eu tenho muito aluna que são assim, dentista, Olha médico, né, ou profissional liberal, outro, né, sei lá, publicidade ou contador, sabe? A pessoa quer de fato viver uma outra situação, uma outra experiência. É aquela coisa de estar presente, né? De você estar ali no momento, fazer uma coisa por você, aprender uma coisa nova, que muita gente fala, né? Que é a saída para ter mais saúde mental, né? Você procurar esse tipo de coisa. Mas me diz uma coisa, quando você transformou a escultura no seu meio de vida? Como que foi essa virada, né? Porque muita gente está aqui acompanhando essa conversa pensando, poxa, eu sou artesão, eu curto, eu gosto de escultura, sim. mas eu queria viver disso e será que dá para viver disso? Não é fácil. Eu vou dizer que eu tenho a vantagem de sim. Tenho um suporte familiar aí que, principalmente lá atrás, pôde falar assim, eu disse para vocês, eu tive um café, quer dizer, eu já estava fazendo escultura, fazendo cerâmica e tal, mas assim, né, falava, nossa, preciso de alguma coisa a mais para dar dinheiro, e eu e um amigo inventamos de montar um café, e depois eu vou fazer faculdade de hotelaria, porque eu acho que eu tenho que ter uma pousada ou alguma coisa, por quê? Aí chegou uma hora que eu parei de dar murro em ponta de faca, eu falei, Rogério, você já perdeu a visão, você tem uma família que te dá apoio, que bem ou mal tem uma indústria, né, e que estão lá me dando uma pequena distribuição de lucro e, sabe, se você administrar bem suas ambições, você tá tranquilo, então vai fazer o que você quer da tua vida, do que você gosta, né? Então assim, mas assim, dar aula ajuda muito, né? Para aí complementar a renda e tal. E outro caminho, imagino que seja comercializar os seus trabalhos artísticos, vender as suas esculturas. Sim. É que hoje em dia, claro, é muito bom quando você consegue uma galeria que te represente, o que não sempre é muito fácil, né? E também tem altos e baixos, de repente você tem um período que você vai ter a galeria, de repente você não tem mais. Então, a galeria, para chegar mais numa linguagem comum, ela é, na verdade, uma loja de artes, né? Ela é uma loja de artes. Ela artes. pode estar específica em uma linguagem ou outra, né? Uma galeria só com pinturas, ou uma só com esculturas. Ou com uma pegada mais modernista, mais contemporânea, mais conceitual, né? Você tem aí... Só artistas brasileiros. Só artistas brasileiros. E agora, é sempre bom quando, se é um lugar sério, né? Uma galeria séria, você vai ter a chancela dessa galeria que vão dizer, então você é bom porque você está lá, né? Mas isso, o mercado é sempre muito subjetivo, né? É muito complicado. Sim, você não sabe quando as pessoas estão disponíveis também para comprar, quanto, né? Como precifica o seu trabalho. E qualquer problema econômico, acho que uma das primeiras coisas que as pessoas cortam é consumo de arte, por exemplo. A cultura é sempre penalizada. Exatamente. Como um supérfluo. E aí eu te pergunto, pandemia. As pessoas na pandemia, apesar, é claro, né, da questão econômica, teve um olhar voltado para dentro de casa. Foi. Então, muita gente ali olhou um cantinho, poxa, esse cantinho ali precisa... vou dar uma cor para esse canto, ou vou dar um quê diferente. Para você, impulsionou o teu trabalho? Teve gente que foi atrás, pensou mais na escultura ou não? Um pouco. Acho que para mim ainda não tanto na escultura, mas mais na peça utilitária. Tá. Né? Sei lá, o cachepô, o vaso, a coisa assim. Menos não tanto na escultura. E no caso da pandemia, a gente teve que tirar leite de pedra, né? Porque a gente teve que dar aula online de escultura. Que é algo tridimensional, que né? virou um papo 3D, que a gente fala, que foi uma conversa sobre escultura, onde eu e o Vitor, que dá aula comigo, que ele enxerga, e é bom de informática, então estava lá comigo e a gente... falando, apresentando algum artista e falava, olha, esse artista trabalhava em metal, tarará, mas se você quisesse fazer algo inspirado nele, em argila, como é que faria? Aí eu começava a trabalhar e as pessoas iam vendo de casa e às vezes faziam o trabalho delas de casa, né? E a gente dando pitaco, mas era bem difícil, foi bem difícil. E aí para falar um pouquinho sobre a evolução histórica, né? As primeiras esculturas ou peças artesanais têm milhares e milhares de anos, né? Sim. São alvo hoje até de escavações, né? Para tentar se localizar onde começou. As primeiras você percebe muito que era assim a necessidade de
você criar figuras que eram idolatradas, né? Uma espécie assim, vou colocar entre aspas aí, religião, não, crenças, né? Você tinha imagens que você, de repente, vincula aquilo à imagem da fertilidade, a colheita, a Deus, a Deus disso, a Deus daquilo, né? Muito em cima disso, né? E depois é que a coisa foi ganhando outra... E tem um período que hoje acho que as pessoas talvez reconheçam por conta dos museus, dos livros de história, né? Em que a escultura ela é do entalhe, né? Entalhando blocos de pedra, né? E aí os artistas da época tinham que localizar aquela matéria-prima e fisicamente iam lá, né? Martelando, esculpindo, lascando, que ainda se lustrando. faz isso hoje, eu não me atrevo, né? Porque são materiais cortantes, né? Que você trabalha com isso e até porque com a tecnologia hoje em dia você tem aí outras ferramentas, ferramentas, né, ligadas à eletricidade, inclusive tornos, né, que você de fato com o computador você ali coloca as características todas ali, de repente tem partes da escultura ou a escultura, dependendo do tamanho, acaba uma máquina fazendo o desbaste, né, de muita coisa. Mas a sensação que a gente tem, Rogério, é que acompanhando o que se narra aí e se traz através da história, é que eram trabalhos figurativos, né? Homens e natureza, né? O ser humano, animais, o barco. Ou uma coisa híbrida, né? Porque quando você tem essas criaturas... Mitologia. Ou essas criaturas... né? Você tem totens que misturam aí animais e figuras humanas, né? Partes de corpo humano com partes de corpos de animais, né? Então você tem toda aí uma... Seres fantásticos, mitológicos, exatamente. Então, mas o ponto aqui para mim é a abstração. Como você falou agora, eu posso criar lá o meu molde, meu desenho de argila. Eles são peças, ele não necessariamente representa nenhum outro objeto conhecido, não é utilitário, como você nos explicou, né? Não é algo que serviria para uma releitura do design de uma caneca ou de uma chave. Tem um momento em que as pessoas começam talvez a avaliar como arte o trabalho que não é uma representação de algo conhecido, é uma criação abstrata. A partir do momento, isso acaba vindo muito, principalmente a partir da pintura, a partir da fotografia, né? A partir do momento que você já tem ali o clique que é a melhor representação do real. Representa ali do real, as pessoas começam a se libertar e também começam a perceber, porque primeiro, começam a não pintar de forma tão realista, você já começa ali no impressionismo, né? E depois, as pessoas percebem que as linhas retas, curvas, diagonais, a combinação das cores, quer dizer, é tudo muito isso, não exatamente o que está sendo representado, mas é muito as características formais, né, do desenho, e aí passo também para a escultura, é isso que dá a sensação de movimento, de alegria, de tristeza, de dinâmica, entendeu? Quer dizer, você tem uma composição muito calma, você vai perceber que, mesmo sendo figurativa, né, ela tem traços principais ali, verticais e horizontais, né? Você tem uma batalha, você tem muitas linhas diagonais, de repente aquilo está bagunçado demais, você cria um horizonte no fundo, você tranquiliza aquela composição, você já passa uma outra sensação. Então aí você transfere isso para a escultura também. Só que a escultura também trabalha com o aspecto da matéria, né? A pedra, apesar de tão pesada, de tão, né, ali a partir do desenho da forma dá a sensação de leveza, né? Ou aí falando da peça abstrata, né? Você pega um escultor feito por Amílcar de Castro aqui, né, que já faleceu, é mineiro, que trabalha na indústria, na verdade, porque pega chapas grossíssimas de aço cortem e de repente ali você tem um corte e uma dobra e você cria de uma peça bidimensional. A partir do momento que ela está de pé, cria efeito de luz e sombra, ela passa a ser uma escultura. E ali você percebe exatamente onde a máquina cortou aquilo, provavelmente a laser, e depois empurrou, e você tem ali a resistência que o material deve ter oferecido para fazer aquela torção, e aquilo está tudo percebido, né? E de repente aquilo está de pé conversando com você, né? Então é muito por aí. São tem algo valores, relativamente recente, né? Ou que tem evoluído para um preço mais acessível em tempos mais recentes, que foi a criação das impressoras
3D. Impressoras de materiais, né? A gente fala impressão, as pessoas pensam é um papel sobre o qual aplica a tinta, tem um texto, tem uma foto, uma imagem. Mas a impressora 3D, como o nome diz, faz em 3 dimensões, sai um objeto dela, né? Ela transforma ali um material e hoje são resinas, acho que são todos eles sintéticos para a máquina poder traduzir um desenho que alguém fez ou uma imagem que foi capturada. Existe até em metal, né? Já tem impressora 3D imprimindo metal. Que aí, no caso, muito voltado para a indústria, né? Sim, vai fazer de repente você precisa de uma peça. Uma peça, uma prótese de algum jeito, né? Uma coisa muito específica. E aí você tem lá, eu não conheço pessoalmente, mas de fato falam de você ter lá o ferro, o pó, a coisa, né? Os minérios todos ali. E aquilo tem calor, funde a peça que você... Converte o que foi o desenho ou a especificação. Naquilo em metal, Mas são ainda processos bem caros. Sim, imagino que muito específicos também. Mas a minha pergunta ela iria na linha do seguinte. Uma vez que você tem já robôs trabalhando na indústria, por exemplo, né, que são braços mecânicos, que suportam mais peso, que aguentam mais temperatura ou que garantem mais força num movimento para execução. E aí, se você tem uma impressora que permite usar um material, vamos falar um material real, até como você disse, um minério de ferro, né? Tem um pó e que vai ser fundido, como já se faz hoje em dia. Uma inteligência artificial conseguiria propor, né, objetos esculturais, e escultura no sentido do elogio, né? Sim. Antigamente as pessoas falavam, nossa, olha, uma mulher escultural, parece que não é de verdade, parece que foi feita por um artista, né? E vou além, seria arte também? Então, eu não sei, bom... Imagine você, deficiente visual, dando comandos para uma máquina que eventualmente você... É claro que tudo passa pela criação, né? Se tem... Porque vamos lá, né? A arte, principalmente quando a gente fala de arte contemporânea, que ela deixou de ser aquela coisa que tem a mão do artista literalmente, né? Que já dizia, antigamente, sei lá, Mário de Andrade dizia, né, que todo artista é um artesão, nem todo artesão é um artista. Mas isso já deixou de ser na arte contemporânea quando você tem coisas onde as pessoas pensam a coisa e montam de forma completamente industrial aí, né? Você tem uma junção de coisas que não necessariamente você trabalhou aquilo manualmente. Você fez uma combinação. Arte, fez uma combinação. Uma combinação. Então, assim, a arte, quer dizer, passa pelo trabalho criativo, né? Fica difícil, às vezes eu pensando nisso, sei lá, eu não sou um crítico de arte, né? Mas para mim é difícil você diferenciar hoje em dia alguns trabalhos de arte contemporânea, sei lá, de um bom trabalho publicitário. Às vezes você tem uma ideia muito legal, né? E aí você pôs aquilo transformou aquilo numa coisa tridimensional, fazendo uma junção de objetos, né? Inusitados, muitas vezes. E ali está a ideia, né? E se ela é muito bem compreendida, independentemente do texto explicativo do lado, melhor, né? Então, assim, arte. Hoje em dia isso tá difícil, né? Então, tá bem difícil. Nosso convidado, eu não me atrevo. Rogério Ratão, escultor, professor de escultura, está conversando aqui com a gente hoje sobre esse tema que não é um tema comum para a vida das pessoas no dia a dia, né? Mas, de certa forma, você me lembrou agora um amigo, Murilo Gun, que costuma falar sobre combinatividade. E ele dá um exemplo do primeiro smartphone que revolucionou a indústria, né? O chamado iPhone. E aí ele costuma dizer, ele falava assim para mim, Bonfá, o Steve Jobs, lá na empresa dele, a Apple, ele já tinha um aparelho que era um computador. Ele tinha um outro aparelho que tocava música. Tinha um outro aparelho que fazia o processamento de imagens e tal. Aí ele pensou na função do telefone, reuniu um grupo e começaram a trabalhar em como colocar essas coisas juntas e criar o smartphone. Puxa, ele vai poder então pegar o aparelho que tocava música, porque ele vai tocar música. Ele vai poder ser um telefone, porque ele vai permitir falar com as pessoas. Ele vai poder ser como um computador, porque ele vai ter uma capacidade de processamento de memória, vai se conectar com as pessoas. Ele vai ter uma câmera, então ele vai fazer o papel da máquina fotográfica. Hoje até livro, né?
ou do vídeo. Então ali, na verdade, ele teve um insight, um momento de criação, de falar, vamos tentar colocar tudo junto, como fazer isso de forma tecnicamente viável e sedutora para o público, porque podia ser ótimo e ninguém querer. Todo mundo olhar e falar, para que eu vou pegar um telefone assim que não tem os botões, né? Sim. E você, como deficiente visual, deve perceber a diferença, né? Puxa, é um touch, você precisa do áudio, né? É um pensamento excludente. Do leitor de tela, né? Para poder navegar. Então, e o que você falou agora foi a combinação de elementos para se criar. Bom, é o que já se faz há muito tempo, desde a segunda metade do século XX, até antes, nas instalações, né? Mas aí a instalação, você tinha aquela ideia do tipo, você olhar alguma coisa que está lá bidimensional, um quadro, você fala, puxa, se eu pudesse entrar naquilo, de repente você começa a entrar, porque você tem a instalação, né? E aí isso, quer dizer, a arte passa de ser assim, a querer também explorar todos os outros sentidos, né? Quer dizer, a visão é o tato, é a audição, é o cheiro, né? Tudo isso, de repente, são elementos que você pode explorar para que alguém tenha uma experiência artística, né? Sim. Então, a coisa não ficou ligada só ao você saber pintar, você saber esculpir ou modelar ou desenhar, ou, né? O seu olhar, a sua percepção de artista também tá para a combinação de materiais, né? Para tentar passar ali um sentimento, uma ideia, fazer o seu manifesto, né? Porque também tem muito isso, né? Não, eu voltando nessa história de inteligência artificial, eu acho que eu que, né? Eu sempre vou preferir algo que seja feito pelas mãos do artista. Esse negócio de vir para mim com impressora 3D para escultura, eu acho que sempre vai ter esse mercado de pessoas que querem olhar aquele objeto e falar, poxa, aquilo ali foi feito pelas mãos de um artista e não uma máquina. Talvez isso garanta um certo mercado. E esse é o meu pensamento, que às vezes é meio quadradinho, tá, gente? Sim, mas é a mesma coisa você comparar, sei lá, uma gravura, né? Uma estilogravura na madeira ou uma gravura em metal, que a matriz é metal, e você comparar isso com uma Xerox, né? Com uma reprodução. Com uma reprodução, né? Então é uma coisa menos, né? Isso. O desenho, a ideia tá lá. Né? Tá lá, quer dizer, você vai desvalorizar o trabalho de um cartunista que está impresso no jornal? Não, absolutamente não. Mas você não tem em mãos alguma coisa que tem ali vamos dizer, bem muito entre aspas, as imperfeições do trabalho manual, né? E quando o gestual é comparar a escrita manuscrita com a impressa. Né? Feita num teclado, com uma máquina. Mas nesse teu pensamento, e a gente está caminhando para a reta final do programa daqui a pouco, me ocorreu a interseção entre as artes e as técnicas e as linguagens artísticas. Você falou, eu imaginei que eu fosse cursar arquitetura, que você considera, né, uma escultura em larga escala, porque a arquitetura é tridimensional, ela pode ter diferentes aplicações, né, mas é uma construção. Você entrou nesse mundo, né, da modelagem da escultura, falou um pouco sobre artesanato, e aí tem um outro campo que hoje faz parte da indústria cultural, da economia criativa, que é o design. E muitas vezes o design ele visa trazer para um objeto funcional, né, algo que tem uma destinação prática, uma experiência de maior conforto, de destaque estético. Às vezes até a pessoa nem reconhece qual é o objeto mais. Exatamente. Porque ele foi tão transformado, fala assim, mas isso aqui é o quê? Não, isso aqui é um saca-rolhas. Sim. Ah, tá bom, isso aqui não, isso aqui é um prato de sobremesa, e você não tem ali os signos ou a forma convencional pelas quais as pessoas se acostumaram a manusear ou até observar, né, os objetos. Como você vê isso em relação à função utilitária, né? Você falou sobre eu acho coisas utilitárias. Eu acho que você às vezes você pega num garfo que é escultórico, sabe? É um trabalho de design muito bem feito. A gente estava num papo informal aqui, antes dessa nossa conversa, da gravação, falando, sei lá, alguém que gosta muito de carro. Né? Claro que o carro está levando em consideração, o desenho do carro está levando em consideração a aerodinâmica, né? O desempenho e
tudo mais. Mas se não tiver arte ali, aqueles traços, aquilo tudo não vai ser, sabe, desejado daquele jeito, né? O que vai tocar no coração ali né? Se o carro é mais... ele tem linhas mais elegantes, ele é mais classudo, se ele é mais robusto, se ele é mais agressivo, isso tudo é arte, sabe? Isso é arte. Eu vou falar de um jeito, um jeito mais simplório, né? As torneiras, as maçanetas. Pois é. Porque senão... A função é a mesma. Eu preciso que abra a porta, feche a porta. Exatamente. Mas existem N tipos de possibilidades. E até torneira de 20 mil reais que, enfim, né? Às vezes nem faz tanta coisa a mais, mas a pessoa deseja, né? Sim. Essa questão do carro também. Às vezes você pode ter um carro que, esse carro aqui, a aerodinâmica dele permite que gaste muito menos combustível, mas é quadrado, é feio, ninguém vai querer. Exatamente. Quer dizer, eu acho o design tá muito ligado à arte, não dá para dissociar. E bastante com a escultura, principalmente das peças tridimensionais, né? Tem tudo a ver. Sim, e aproveitando, Rogério Ratão é artista, é professor, mas frequenta espaços culturais. A gente está aqui no Teatro de Uncel, que tem todas as adaptações para pessoas com deficiência visual, com deficiência motora, etc. Você circulando, frequentando os locais que você mencionou, puxa, eu vou a museus, eu vou a galerias, etc. Como você sente hoje os equipamentos culturais? Eles estão preparados? A pessoa que está ouvindo a gente eventualmente tem alguma impossibilidade ou tem alguma dificuldade, ela deve se animar, ela deve se lançar a frequentar os espaços? Eu acho que comparando com 30 anos atrás, melhorou bastante em alguns aspectos. Porque antes você dependia muito da boa vontade de alguém que estivesse naquela posição, de diretor da instituição, de curador daquela exposição, de monitor, ali, de educador dentro do espaço, né? Hoje em dia a coisa está mais institucionalizada. Você tem ali, vou falar assim, de departamentos que estão cuidando disso. Mas, por outro lado, às vezes também se engessa demais a coisa, né? Começam, por exemplo, tem muito antes, às vezes você tinha, sei lá, uma exposição que você... Então marcava uma hora e você ia num momento até que o museu estava fechado para que o monitor te levasse e você tocasse em luvas, em várias coisas. Tarará. Hoje em dia tem algumas peças que foram preparadas para o toque. Eu não sei que preparo é esse, entendeu? Se passaram uma cera, realmente eu não sei. Que escolhem para isso e tal. Isso é quase como uma cota, né? Olha, temos uma cota de obras de arte que a gente vai permitir o toque, outra não. Mas não são todas, né? Exatamente. Às vezes a que você mais quer não pode. Exatamente. Então, agora, também tem a questão da audiodescrição, e falando da pessoa cega ou com baixa visão, e que você tem... Claro, geralmente você escolhe um black, e aí algumas peças mais representativas para serem descritas, porque de fato é longo, né? Você não vai ouvir a exposição toda, né? E aí você ouve a audiodescrição, mas não são todos que fazem. Agora, também com o auxílio da tecnologia melhorou muito, porque o que acontece? Quando a instituição oferece isso, você pode acessar com o teu celular, com o QR Code. Você não precisa ir com hora marcada, né? Exatamente, não precisa, né? E é tão, entre aspas, fácil, né? A tecnologia é fácil. Mas, de fato, tem que ter à disposição, né? E assim, você tem que brigar muito com o estrelismo dos curadores, né? Porque eles querem ser tão estrela quanto os artistas. E eles montam, e hoje em dia você tem brigas assim. Às vezes você vai no espaço expositivo e as informações mais elementares sobre a obra não estão ali imediatamente ao lado da obra. Porque acham que vai atrapalhar a fruição, vai poluir o ambiente. Então criam um mapinha no canto da sala que a pessoa que chega vai lá e fica olhando, tentando ligar Lé com Cré, né? Para saber o que é de quê, né? E o curador, vamos lembrar, na verdade, ele é a pessoa que vai fazer um recorte, uma seleção e tentar dar uma lógica, ou pelo menos uma ideia no caminho a ser percorrido com o que está sendo proposto nas obras, sejam elas quais forem, expostas em algum museu ou espaço cultural. E aí também passa por questões de conservação também, né? Porque às vezes também tem um risco. Claro que você deixar a pessoa tocar sempre tem um risco, né? Então,
Sim, ou de quebrar, ou de manchar, ou de derrubar. Nada impede de uma pessoa, de repente, cair, sei lá, passou mal e caiu em cima da peça, sabe? Não sei. Legal. E, Rogério, eu gostaria de aproveitar esse final para pedir os seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você, com o seu trabalho. Tá. Eu tenho meu site, que é rogerioratão.com.br, né? Lá tem meus contatos todos. Meu Instagram é o Atelier, com R no final em francês, é Atelier Rogério Ratão. E é isso. Né? Então realmente é Atelier com 2 R's, porque isso, Atelier e Rogério Ratão. Boa, bem. E o meu site está lá e também tem o link para o Instagram, que é rogerioratão.com.br. Muito legal. Mayara, aprendemos, hein? Eu ia falar isso. Descobrimos também, espero que todo mundo em casa, no carro, no ônibus, onde estiver nos ouvindo, também tenha aproveitado. Com essa história inspiradora do escultor, artista, quase arquiteto, professor Rogério Ratão. Obrigada, viu? Foi incrível esse papo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela oportunidade. E nós nos falamos no próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.